E a minha pergunta é, eles estavam mesmo pelados, né? Porque se a gente percebe aqui em Apocalipse que os atos de justiça dos santos vestem a noiva de Cristo, ou seja, quando você anda em justiça, anda nos atos que Deus preparou para você, na obra que Deus preparou para você caminhar, que é uma obra de justiça, que é a característica dessa luz aqui que a gente leu no começo, né? Que é bondade, justiça e verdade. Então, essas características que tem a obra de Cristo, então você vai perceber que provavelmente Adão e Eva eles estavam vestidos sim de uma glória, mas era algo que não era visível mais a eles. Então, quando eles perderam a visibilidade de que eles eram cobertos pela glória de Deus, né? Essa é uma reflexão minha. Eles perceberam que eles estavam pelados e aí Deus pergunta. Deus não fala assim, realmente vocês estão pelados. Deus pergunta, quem disse isso para vocês? Né? Ele não afirmou essa questão. E aí a gente vê que existe uma noiva ali, uma igreja sendo preparada e que os atos de justiça dos santos são a vestimenta dessa igreja. Não é mais um cordeiro, né, imolado que veste agora e que cobre a nudez do povo, mas são atos de justiça. E esses atos de justiça são atitudes, né? Por isso que são atos de justiça, não é folclore de justiça, não é sonho de justiça, são atos de justiça. Então, a nossa capacidade de agir como um filho de Deus precisa voltar à cena. Senhoras e senhores, bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Bíblia na Mesa, o seu podcast semanal, aqui com um evangelho que é livre de qualquer filtro. Um evangelho que é papo reto, sem mais, sem delongas, e um evangelho que tem um único objetivo, construir e edificar verdades eternas, verdades milenares dentro da sua casa, da sua vida e dentro de você. E eu estou aqui nessa manhã com ninguém melhor do que a minha outra metade. Uau! A minha essência, bom dia, tudo bem? Metadinha, oi metadinha, bom dia. Foi bom teu final de semana? Foi muito bom meu final de semana, a gente teve Summit, uma semana e uma semana poderosa já, começando no domingo, né? Porque o domingo que anuncia a semana, né? Então a semana poderosa e fala um pouco da tua sensação com a igreja que você está construindo hoje. Como é que é? Você já pra começa quem não fazendo sabe, perguntas assim. A Aline, ela já está escrevendo um livro, 7 maneiras de falir uma igreja. Se você quiser essa dica, me siga no mais, Instagram. Pra cima aí. Mas qual que é a sensação do momento que a igreja está vivendo? Aquilo que você está experimentando? Fazem 11 anos que nós estamos construindo igreja, amando as pessoas, procurando um sentido maior, né? Porque muito que a gente fez por muitos anos era só religião, né? E a religião ela é tensa porque ela te dá um sentimento de inutilidade o tempo todo, né? Você faz, no final continua como era sempre, né? Como é que é para você hoje a sensação da igreja que você constrói hoje? Eu acredito que a gente tem esperança porque a gente enxerga aquilo que está ao nosso redor, né? Às vezes ao nosso derredor tem vários caos, várias coisas acontecendo, mas quando você tem algo saudável onde você pode ir, onde você pode frequentar, conversar com pessoas, colecionar testemunhos, isso é uma igreja saudável, né? Então, o que eu vejo sobre a Igreja Nacional, eu vejo um despertar, porque a gente consegue olhar o nosso futuro como igreja, porque por muitos anos a gente copiou aquilo que estava acontecendo na igreja americana. Então, se você quer saber o que vai acontecer com a igreja brasileira, se a gente copiou a americana, é só ver onde a americana está parando, que a gente vai parar também. Isso não precisa nem de matemática para isso. Mas eu vejo que a gente conseguiu interromper o ciclo da igreja americana, na questão de um evangelho de marketing. Eu acredito que a gente está conseguindo agora regredir e conseguir refletir, e eu acredito que a questão política também fez a igreja acordar de alguma forma. A gente, como brasileiro, a gente não está mais ignorante em relação àquilo que está acontecendo politicamente. Então, esse despertar da igreja é muito visível, muito nítido,
mesmo que haja erros, mesmo que haja, talvez até por parte de alguns, idolatria, algumas pessoas politicamente, mas a maioria das pessoas, ela está sã e atenta. Então eu digo assim que eu vejo a igreja brasileira, entre tudo o que acontece, eu vejo ela acordada e eu vejo ela atenta. Eles estão interessados, eles vão atrás, né? As pessoas, elas não são ignorantes em relação mais a estar num quadrado. Eu acredito que a pandemia trouxe isso também de uma forma meio que forçada, né? A gente sair de um lugar onde a gente se coloca numa bolha e a gente não percebe que está sendo idiotizado, se eu posso usar uma palavra forte, né? Então, muitas pessoas, elas dizem e testemunham como a pandemia foi importante para isso e a igreja brasileira, de uma forma também muito forte, acredito que ela foi sacudida. E então não foi algo previsto, não foi algo que interrompeu um ciclo, e talvez até isso acordou também de certa forma a igreja brasileira, porque os pastores mesmo tiveram que olhar a realidade, encarar a realidade em volta e ver que não dava para passar por cima de uma realidade tão óbvia. E eu acredito que muitas pessoas puderam acordar, puderam escutar coisas novas, né? Então, eu vejo uma igreja gloriosa, eu vejo uma igreja que ela é apta para aquilo que está por vir. Para receber, para fluir, para caminhar. E falando do Summit, né? O Summit, eu tinha a sensação que Jesus ia estar muito feliz se ele estivesse pessoalmente ali, né? Nós estávamos ali com quase 200 e poucas pessoas. Ele não estava pessoalmente ali? Pessoalmente não, ele estava em espírito ali, mas pessoalmente era só nós mesmo. Pessoalmente em espírito. Isso. Mas eu fiquei impressionado com a miscigenação, né? Eu brinco que a igreja é igual uma arca de Noé, né? E a arca de Noé, ela é real, só que quem deixa ela organizada por dentro é Noé, né? E a igreja é uma arca de Noé, né? Deus, ele confiou pra gente a vida para preservar dentro desse lugar, só que cabe a nós organizarmos da melhor maneira os departamentos da convivência da igreja, né? E tinha ali gente, criança, viúva, o rico, o menos rico, o magro, o gordinho. A gente estava tudo junto ali e celebrando um dia onde a gente comeu, bebeu e se alegrou, né? Hoje nós somos mais de 200 e poucos diáconos, presbíteros na igreja, e é uma sensação estranha de você chegar num evento desse e não conhecer alguns ali, né? Não saber o nome deles. E isso faz com que eles, de fato, eles estão mais engajados na obra e no Senhor da obra do que na gente, né? A gente não quer, óbvio que a gente quer intimidade, a gente quer comunhão, mas a gente não quer ser servido por alguém que precisa servir o reino, por alguém que precisa servir a congregação dos santos, né? Então, foi muito bom, e as expectativas são grandes ainda. Temos pelo menos 45 dias até o nosso Natal. E também o nosso especial de Natal, que vai ser lá onde a gente casou, né? Muito legal. Pessoal, coloquem já na agenda dia aí. 22. Save the date, dia 22 de dezembro. 2 patinhos. 22 de dezembro, último domingo antes do Natal, Teatro Fernanda Montenegro, aqui em Curitiba. 6h30. 6h30 da tarde, nós teremos ali um tempo bem profundo e especial celebrando. Aliás, fui convidada para compor o coral novamente. Que é isso, hein? Vai ter até coral. Só recebi o convite da Sheila. Obrigada, Sheila, pelo convite. E é isso aí. Então, pessoal, senhoras e senhores, para essa manhã, quero já preparar seu coração para você abrir sua mente, seu espírito, para permitir que o Senhor fale aquilo que não foi dito aqui, para você ouvir aquilo que não foi dito aqui, mas que através daquilo que nós estamos nessa manhã aqui, meditando, falando, refletindo, você ouça aquilo que o Espírito diz à igreja, que o Espírito Santo, ele é pessoal, e ele tem segredos escondidos para nessa manhã revelar o teu coração, que esse momento, essa mesa, a Bíblia nessa mesa seja apenas um meio, seja apenas um ambiente favorável para que você discirna aquilo que pode transformar a sua família, o seu futuro, que pode trazer soluções, que pode trazer para você novidade de vida, né? Novos ares para a sua vida. Então, com vocês, Bíblia na Mesa com a Aline Rakudits.
Bom dia novamente, é um prazer estar aqui com você. E eu acredito que de manhã, assim, né, a nossa voz ainda está acordando, então a gente ainda tem aquele rouquinho na voz, né? Aproveitar que eu não fico com uma voz muito aguda, depois ela começa a ficar aguda. E eu queria falar com vocês o título desse momento hoje, nessa manhã, é Justiceiros ou Cúmplices. E não sei você, mas eu sempre cresci vendo desenhos animados onde nós tínhamos um herói, onde nós tínhamos alguém que queria salvar o mundo. E eu acredito que hoje em dia até os desenhos estão meio estranhos. Acho que a gente tem que começar a criar desenhos aí, pessoal, você que tem criatividade, porque essa questão do heroísmo, essa questão de entender que existe alguém que pode salvar o mundo, que pode salvar aquela situação, que uma situação tão difícil pode se reverter. Eu acredito que isso fez muito bem para nós. Inclusive, eu tinha um irmão, eu ainda tenho esse irmão, mas ele quando ele morava comigo, né, enfim, ele mora na Alemanha hoje, ele gostava de ficar enchendo o saco. Não sei se você teve um irmão que encheu o saco na sua vida, mas eles são bem importantes também. Eles fazem a gente crescer, fazem a gente ter essa experiência social mais rápido e vencer, e, enfim, saber como lidar com conflitos. E ele gostava de me provocar, e ele falava assim, não, aquele lá não é o bonzinho da história, o bonzinho da história é o... Ai, agora me fugiu o nome, o esqueleto. Lembra do esqueleto? E ele gostava de dizer pra mim que o esqueleto que era o bonzinho, que o He-Man que era o mal. E eu brigava com ele, ficava, para, Carlos, não é assim. E ficava naquela briga só porque eu queria realmente saber quem era o mocinho da história. E quero dizer para você, né, você que conhece a Jesus, você que nasceu de novo, você é esse mocinho da história, né, você é esse herói. Eu queria acordar esse herói dentro de você e queria citar Efésios 5, do 8 ao 14, e ele diz assim, pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então, um tempo atrás nós tivemos uma conferência de mulheres, né? E essa conferência foi muito poderosa porque falou sobre a voz. E refletindo sobre isso, eu percebi que, não sei você, mas a minha voz não é uma voz muito imponente, não é muito agressiva, não é muito forte. E inclusive, por algum tempo eu não me sentia ouvida por isso, né? Porque quando você começa a falar e as pessoas começam a olhar para o lado, você percebe que o que você tem para falar não está muito interessante, né? E aí você começa a parar de falar. Mas eu percebi que o mundo, ele não fala, ele grita. E eu percebo que a capacidade das pessoas de ouvir está cada vez pior, porque o mundo ele grita e a mensagem do mundo é muito clara, né? A mensagem de cobiça, a mensagem de destruição da família, a mensagem de você desintegrar a sua identidade, aquilo que Deus te chamou para ser, porque quem te formou no ventre da sua mãe não foi o seu desejo, né? Não foi o seu desejo sexual que te formou lá e te disse se você é homem ou mulher, não, foi um Deus poderoso que influencia a ponto de dizer como você será, como vão ser os seus olhos, seu cabelo, como você vai, enfim, a tua altura, tudo isso, ele é planejado por um pai que forma você no ventre da sua mãe. Então, essa verdade, ela tem sido gritada, o contrário tem sido gritado na nossa cara, e por muito tempo eu fui aquela ovelhinha que entendia que o fato de eu apenas permanecer sendo quem eu sou, vai mudar o mundo, né? Eu não preciso falar. Por que eu preciso falar, né? E aí Deus ele falou muito claro, né, que a gente tem esse princípio de que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir. Alguém precisa dizer alguma coisa.
E eu percebo que nesses últimos tempos a nossa sanidade mental, ela só vai permanecer se a gente começar a falar. Por muito tempo ficar calado era uma opção e eu acredito que esse tempo acabou. Eu acredito que você vai precisar usar aquilo que Deus te deu, que é a sua voz, para você ficar são, né? Porque a gritaria ao seu redor, ela precisa se aquietar. E enquanto Jesus estava num barco, numa tempestade terrível, ele apenas se levantou e ele falou, acalma a tempestade. Ou seja, ele usou a voz dele para uma situação onde todo mundo corria perigo de não acordar no outro dia, né? Não ter uma história para contar. E Jesus usou então a sua voz e ele confronta esses discípulos falando sobre uma fé que precisava sair para fora. E então eu quero encorajar você a que esse senso de justiceiro que você um dia teve na sua infância, deixe ele acordar novamente, assim como diz no versículo 14, né? Desperta, ó tu que dormes. Então o meu chacoalhão para você essa manhã é despertar você naquilo que você foi chamado para fazer, e a sua voz, ela faz parte disso. Então, o que eu queria ressaltar nesse texto é sobre você ser cúmplice de algo. Não sei se você já assistiu um filme, eu não lembro, não é um filme, é um documentário na Netflix que fala sobre a pornografia. Então é um tema muito sério e ali eles mostram que por trás de um clique de uma pornografia está um cenário terrível. E muitas vezes você, quando está tendo uma atitude como essa, você não consegue enxergar o cenário inteiro. E isso te traz o quê? Falta de entendimento. E quando você não tem entendimento, você realmente não está sabendo o que você está fazendo. É o que Jesus falava, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, nesse documentário, a gente consegue ver uma indústria que ganha muito dinheiro com isso e por trás dessa indústria que ganha dinheiro, pessoas sofrendo, pessoas vendendo o corpo, pessoas estraçalhadas por dentro, crianças, né, com abuso. Então, se você não tem entendimento de que uma pequena atitude tua, ela gera tudo isso, né, e acaba numa criança que é a pureza delas, que é o reino do céu, sendo castrada naquilo que é a natureza delas, aquilo que Deus chamou elas para ser, dificilmente você vai conseguir parar com isso de uma forma consciente. Talvez você pare porque você aprendeu que é pecado, talvez você pare porque você aprendeu N coisas, mas quando você tem o entendimento de uma figura completa, dali onde você é cúmplice, traz sobre a terra, você consegue facilmente parar com as bobeiras que você está fazendo. Então, ali ele nos diz que a gente consegue ser parte e nos associar a uma obra infrutífera. Então, esse meio termo não existe na ótica de Deus. Talvez na ótica do mundo você tenha um meio termo, você tem, eu quero aqui ser os dois, eu quero andar em banho-maria. No reino de Deus não existe essa possibilidade. Então, você precisa ser ou justiceiro, né, ou você precisa resgatar o herói que está em você, ou você vai ser cúmplice das obras infrutíferas. Então, esse é o grande X da questão, né? Quando as pessoas elas acham que conseguem ser coadjuvantes ou apenas observadores do reino de Deus, na verdade elas já estão sendo compactuosas com as obras infrutíferas das trevas. Então você não é essa pessoa, você é alguém que se levanta e se manifesta no reino. Então, quando você entende que esse andar em cima do muro não existe, você entende então essa realidade do reino. E manifestar o reino então é aquilo que existe de mais... A missão de Jesus sobre a terra era destruir as obras das trevas, né? Essa era a missão de Jesus. Nós então caminhamos sobre uma obra construída. Jesus nos deu a possibilidade agora de caminhar sobre uma obra de justiça. Então você fala assim comigo, Aline, mas então como é que eu destruo todo esse esquema de obra infrutífera, que é maligno, que é destruidor, que é devastador, né, que são as realidades que nós vemos sobre o mundo? É você manifestando as obras de justiça. Não adianta você querer atacar cada nicho, cada situação, porque você vai adoecer, porque as situações de doença no mundo são extremas. Eu posso te dar uma lista de todas elas, mas a sanidade mental disponível no reino de Deus, ela é única. É muito mais fácil você se concentrar naquilo que traz vida, naquilo que gera vida, do que você se concentrar em tudo aquilo que está causando destruição no mundo. E eu queria trazer, então, esse texto de Apocalipse 19,
8, que eu achei lindo, que eu nunca tinha ouvido falar e que nesse mês eu li, falando sobre as nossas obras de justiça. Olha só. Pois lhe foi dado vestir-se de linho fino. Ele está falando sobre a igreja e sobre a noiva de Cristo. E esse linho fino, olha só, ele é resplandecente e puro. E aí ele diz o que é esse linho finíssimo. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, até a gente estava questionando esses tempos, né, sobre a questão do Jardim do Éden, ali em Gênesis, né? Quando eles comeram do fruto que não era disponível para eles, eles abriram os olhos deles, eles viram que eles estavam lá peladões, né? Estavam sem roupa. E a minha pergunta é, eles estavam mesmo pelados, né? Porque se a gente percebe aqui em Apocalipse que os atos de justiça dos santos vestem a noiva de Cristo, ou seja, quando você anda em justiça, anda nos atos que Deus preparou para você, na obra que Deus preparou para você caminhar, que é uma obra de justiça, que é a característica dessa luz aqui que a gente leu no começo, né? Que é bondade, justiça e verdade. Então, essas características que tem a obra de Cristo, então você vai perceber que provavelmente Adão e Eva eles estavam vestidos sim de uma glória, mas era algo que não era visível mais a eles. Então, quando eles perderam a visibilidade de que eles eram cobertos pela glória de Deus, né? Essa é uma reflexão minha. Eles perceberam que eles estavam pelados e aí Deus pergunta. Deus não fala assim, realmente vocês estão pelados. Deus pergunta, quem disse isso para vocês? Né? Ele não afirmou essa questão. E aí a gente vê que existe uma noiva ali, uma igreja sendo preparada e que os atos de justiça dos santos são a vestimenta dessa igreja. Não é mais um cordeiro, né, imolado que veste agora e que cobre a nudez do povo, mas são atos de justiça. E esses atos de justiça são atitudes, né? Por isso que são atos de justiça, não é folclore de justiça, não é sonho de justiça, são atos de justiça. Então, a nossa capacidade de agir como um filho de Deus precisa voltar à cena, né? Os heróis da nossa geração, e você é um herói da sua geração. Quando você se levanta, quando você fala, quando você verbaliza, e eu acho interessante que ele diz ali que as obras das trevas precisam ser condenadas. E é interessante isso, né? E ele fala que depois que elas são condenadas, elas são trazidas à luz. Eu vou ler ali para vocês, para a gente rever aqui. Efésios 5... 11 ele diz, né? Não vos associei às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário. Então, não se associe, pelo contrário, o que você deve fazer? Condenai-as. Ou seja, deixe muito bem claro que aquilo não é assim, que não funciona assim, né? E aí, quando você deixa isso claro, ele fala assim, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que as pessoas fazem escondidas, mas todas essas atitudes, quando elas são condenadas, elas manifestam-se pela luz. Então, interessante que ele fala não para condenar as pessoas, né? Ele fala para condenar as atitudes, condenar essas atitudes, e aí quando elas são manifestas, quando elas são condenadas, elas podem se manifestar pela luz. Então, elas são descobertas. E aí, absolutamente tudo se torna visível. Então, a nossa atitude de fala, além de você caminhar em justiça e praticar as obras da luz, você continuar condenando as atitudes das trevas, né? Não são as pessoas, foi ali que a religião confundiu e jogou as pessoas no lixo, mas ali não, ele fala sobre condenar as atitudes, e eu acredito que existem muitos pregadores que estão fazendo isso muito bem feito, né? Condenar, ou seja, continuar trazendo aquilo que muitas vezes as pessoas estão com vergonha até de verbalizar, né? Porque acho que pode ser presa, acho que pode receber processo, mas a ideia por trás de uma condenação de atitude é você trazer a luz, né? E a luz, ela realmente mostra as coisas como elas realmente são. Então, a ideia é trazer essa luz, trazer essa verdade sobre a terra, e a verdade, o que acontece quando existe a verdade liberta.
Então, muitas vezes a gente se enganou achando, não, então agora eu só preciso amar as pessoas, só preciso... Não, deixe muito bem claro biblicamente aquilo que é, daquilo que não é, e assim a pessoa ela vai ser exposta à luz, e a luz ela vai trazer a liberdade, né? Ela não vai trazer condenação à pessoa, ela vai condenar a atitude, mas a pessoa ela vai se tornar liberta, e esse é o nosso coração como filhos de Deus, trazer as pessoas à liberdade, né? Porque quando a gente experimenta a liberdade, não existe nada melhor, né? Eu posso com certeza afirmar isso para você, que a liberdade é uma sensação, um sentimento e uma verdade que a gente não troca por mais nada, uma vez que Cristo morreu por nós e nos libertou. Então, justiceiros ou cúmplices, quero declarar que você não é cúmplice da obra infrutuosa das trevas, mas você é justiceiro, você resgata aquilo que estava plantado e semeado na sua infância, de que você pode sim ser uma referência e um justo na sua geração. Muito bom! Que palavra boa! Bom dia! Que alegria! Que palavra boa! A palavra justiceiro é tipo palavra manipular, né? Quando a gente fala que Deus usa a gente para manipular as pessoas quando a gente lidera elas. A gente precisa purificar, refinar a palavra justiceiro, né? Porque a justiça ela precisa ser feita, a questão é qual que é a origem dela. Existe a justiça própria, você pode ser um justiceiro, né? Que tem origem na sua justiça própria. E aí você pode ser um justiceiro sendo a justiça de Deus no mundo, né? Por isso que a gente precisa fazer justiça com as próprias mãos. A questão é quem governa as suas mãos. Quem é a motivação, o cérebro por trás das suas mãos? É a mente de Cristo. Mas a verdade é que nós somos as mãos de Cristo. Nós somos a mente de Cristo. Nós somos a boca de Deus para o mundo. E nós somos a justiça de Deus para o mundo. Mas é interessante que tudo começa quando o texto lhe diz: outrora eres trevas. Outrora eres trevas. Em algum momento a gente precisa largar das trevas, deixar das trevas. E eu gosto porque a palavra trevas aqui significa escotos. Escotos fala sobre a ignorância acerca das coisas divinas, ignorância acerca dos deveres humanos, qual que é o meu dever, qual que é a minha obrigação, qual que é meu privilégio, meu direito. A ignorância sobre a impiedade, a ignorância a respeito da imoralidade humana e as suas misérias. E esse texto está dizendo: outrora vocês eram ignorantes, vocês não são mais ignorantes. E o que nos torna justiceiros, o que nos habilita a exercer a justiça em nome do reino de Deus, é os olhos do entendimento sendo iluminados. Não seja um justiceiro ignorante. Por quê? Porque o fim disso é morte, o fim disso é condenação. Você atrai para si condenação na medida que você se coloca como juiz da vida do outro, na medida que você exerce condenação que não deveria na vida do outro, na medida que você tenta exercer justiça a partir de você mesmo para as pessoas. Escotos fala de escuridão que as governa. Se nós outrora éramos trevas, o que nos deu a graça de a gente deixar de ser trevas? Será que foi estudo, teologia? Agora eu fiz lidera, agora eu parei. As pessoas elas estão tentando deixar de ser trevas por vias naturais. Só que o texto ele continua dizendo assim: vocês agora sois filhos da luz. Ser filho da luz fala sobre nascer da revelação, nascer da bondade, da justiça e da verdade. Então, bondade não se aprende, justiça não se aprende, verdade não se aprende. Por isso que o religioso, ele consegue ser bondade, justiça e verdade sem nunca ter nascido da bondade, da justiça e da verdade.
Por quê? Porque eu estou em trevas e eu estudo sobre bondade. Agora é a bondade pregando, as trevas pregando a bondade, as trevas pregando justiça, a treva pregando verdade. Cuidado, por quê? Porque versículo 14 do Efésios 5 diz assim: desperta tu que dormes, porque Cristo vos iluminará. Como que Cristo nos ilumina? Só um caminho: nascendo de Cristo. Nós somos iluminados. Nós outrora éramos trevas e deixamos de ser trevas não porque a gente fez algo, mas porque a gente nasceu de algo. Por isso importa nascer de novo, porque na medida que eu consigo nascer de novo, é a medida que eu consigo agora ter o fruto. Olha que interessante, porque o fruto da luz, no versículo 9 diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não é a atitude da luz, né? Não é o estudo, não é o intelecto da luz, não é a teoria da luz, não é o manual da luz. Inteligência da luz. Isso, é o fruto da luz. E eu só posso ter o fruto da luz. E aí eu gosto que esse texto ele destrincha. O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. A luz tem um fruto. Cada vez que eu me relaciono com a luz, lembra, você saiu dos escotos e agora Cristo me iluminou. Uma vez que eu estou iluminado, o fruto dessa luz em mim é bondade, justiça e verdade. E aqui começa assim os atos de justiça do povo santo. Não é um ato santo do povo, é um ato de justiça do povo santo. Tem muito povo que não é santo fazendo ato de justiça. Antes de você querer ser justo, antes de você querer fazer justamente as coisas, como o jovem rico, não adianta você tentar ter uma vida justa se você não é um povo santo. Não adianta você tentar frutificar bondade, justiça e verdade se você ainda não nasceu da luz. Então, desconfie dessa teologia meritocrática que você precisa estudar muito, que você precisa jejuar muito, que você precisa alcançar mais, que eu tô com fome e sede de Deus, porque Deus tem mais uma porção para essa noite, porque desconfie disso aí. Não tente ser justo sem ser antes o povo que é santo. O povo santo tem obras de justiça, o povo santo tem atos de justiça. Só que o ato não é justo porque eu consegui ser justo, é porque eu tenho origem de santificação, de santidade. Cal, talvez a gente consegue olhar a transformação de Saulo, né, para Paulo, entendendo justamente isso que você falou, né? Ele era um justiceiro. Como é que você falou? Trocadilho. Ele era trevas sendo justo e depois, né, quando literalmente a luz encontrou e cegou ele, né? Ele se tornou um justo. Santo justo. Que frutificava a justiça, né? Então essa diferença ela é muito nítida e clara, né? Quando essa chave vira. Porque identidade não fala quem eu sou, mas igual a quem eu sou, né? A identidade é de quem você nasceu. Então a identidade minha não é eu, é meu pai. Cal, qual que é a tua identidade? Pastor Frederico, Dona L. Essa é o nome da minha identidade. Por quê? Porque você quer conhecer um pai? Ande 10 minutos com um filho. Os filhos, eles denunciam os pais. Isso é bom e isso é muito ruim para alguns pais, porque é uma vergonha. Você passa um dia com o filho, você vê que tem alguma coisa errada com os pais. Por quê? Porque nós somos de onde nós viemos. Guarde, outrora eras trevas, mas você não é mais trevas porque você foi para o céu. Você só não é mais treva porque você nasceu da luz. E trevas é ignorância. Guarde isso. É muito importante isso. É uma das maiores incompreensões da vida cristã. É as pessoas acharem que, quando a Bíblia fala que nós... 1 Pedro também diz que nós fomos transportados das trevas para o reino do seu Filho amado. Esse texto não está dizendo que você foi tirado do inferno, agora você está bonitinho no céu, tocando a harpa e agora você está livre da apólice de incêndio. Não. Você era ignorante, você estava obscurecido,
Você estava com os olhos vendados, você estava com você é o que dormia, né? Desperta tu que dormes. Você era o morto em delito e pecado. E agora Cristo te iluminou. E Ele te iluminou, te tirando do império da ignorância, trazendo para o reino de revelação. Reino da luz. Por isso que a gente precisa entender que, pela luz, as nossas obras infrutíferas das trevas precisam ser públicas. E aí tem esse momento onde a gente precisa, primeiro, ser reprovado nas obras infrutíferas das trevas, que nós outrora éramos trevas, tínhamos obras infrutíferas. E eu te pergunto, qual que é a vergonha das obras infrutíferas que você tinha quando você era trevas? Eu costumo dizer, se você tem um passado ainda a esconder, ele não está resolvido. O que no seu passado ainda te persegue? O que no seu passado você ainda mantém em segredo? Por quê? Porque você precisa entender que existia um antes na sua ignorância e um depois no fruto da sua luz. E uma das coisas que eu digo para as pessoas, pregue o seu passado. Por quê? Porque tem alguém indo para lá. E você pregar o passado é você falar assim, volta que deu merda, é pro outro lado. O que eu queria também chamar a atenção, Cal, é que essa cumplicidade com as trevas, ela não é muito clara. E eu percebo que tem muita gente assinando, como é que eu posso dizer, quando você é testemunha de um crime, né? Se você viu algo, você já é cúmplice daquilo. Por quê? Porque você precisa verbalizar aquilo que você viu. Não adianta você falar, não vi nada, não sei de nada. Inclusive, essa semana passada ali, aconteceu uma lástima na nossa rua, na frente da minha casa, né? Então eu acordei, depois do almoço, tudo, passou a manhã, e fui sentar na mesa e escutei um barulho. Eu pensei, nossa, parece um tiro, mas eu pensei, é muito perto para ser um tiro, né? E aí passou mais um tempinho, eu escutei uma ambulância e ela parou a sirene no meio da minha rua. Pensei, tá aqui na frente, tem uma coisa acontecendo aqui na frente, né? Quando eu fui sair, tinha um corpo literalmente estirado na frente da minha casa. Eu não posso fingir que eu não vi, não posso me fingir de morta, não posso... E o que acontece? Você ser cúmplice das obras infrutíferas é você ver e você fingir que não vê. Não é você fazer a obra infrutífera. Você ser cúmplice é você ver e você não verbalizar o teu posicionamento, que é o que está causando hoje maior furdunço, né? É o teu posicionamento. Você se posiciona, ou você é eliminado, deletado, você é excluído, você é processado. Ou seja, eles estão querendo impedir que você se posicione e você automaticamente você é classificado como cúmplice das obras infrutíferas. Então, eu queria muito que isso ficasse ressaltado, Cal, nessa manhã, para que não haja dúvidas de que existem muitas pessoas como Saulo tendo a certeza absoluta de que eles não estão sendo compactuosos com as trevas. E aí Jesus, ele fala assim, Paulo, porque você me persegue, né? Então essa sentença, para Saulo, no caso, para Saulo foi muito forte, né? Dele entender que ele estava literalmente fazendo parte de uma coisa terrível, né, sobre a face da terra. E aqui o texto está deixando bem claro. Antes, porém, reprovai. Crentes franguinhos não gostam disso. Por quê? Porque reprovai significa, você está falando mal dos outros. Você fica... Não. A palavra aqui, reprovai, significa elego, que fala de refutar, trazer à luz, corrigir pela palavra, tomar providências. E a verdade é que é o seguinte, a injustiça, ela só opera num lugar onde não há um justo. A injustiça, ela só governa um ambiente onde não há um justo. Porque o ímpio não prevalecerá, ele não permanecerá na congregação do justo. Isso significa que a verdade e a injustiça, elas não andam de mãos dadas, elas não disputam o mesmo território, elas não coexistem juntos. Por isso a gente precisa entender que as obras infrutíferas das trevas, elas precisam ser refutadas
elas precisam ser denunciadas, elas precisam ser expostas e precisa tomar providência sobre isso. Até porque se não tá claro, como é que a pessoa vai entender, né? Isso. A gente tem pessoas que caminhavam com a gente anos escondendo algo, às vezes a gente nunca citou exatamente o que estava acontecendo na vida dela e ela não associou isso a ela. Isso tem a ver com o outro. Mas a hora que você cita a questão em si, ela... Opa, peraí. E reprovar aqui fala de corrigir na palavra. Corrigir significa trazer para as pessoas para o lado da luz, né? Porque como que é para reprovar isso? Humilhando? Excluindo? Tirando da comunhão? Não, é pela luz, ó. Pela luz agora, reprove pela luz. O que é luz? Luz é revelação. E aqui a gente precisa ter mais saco para a gente tratar as pessoas, corrigindo elas pela palavra. Falou, ó, a Bíblia diz assim, meu irmão. Está escrito assado, você precisa entender. E por quê? Porque ninguém gosta de ser treva. Ninguém gosta de ser burro. Ninguém gosta de ser ignorante. As pessoas, elas são ignorantes e elas não sabem. Só que você que sabe, você não pode fazer de conta que você não viu. Por isso eu insisto sempre em falar o que tem que ser dito. Por quê? Porque o que tem que ser dito incomoda a obra das trevas. A ignorância, ela grita perto da luz. Por quê? Porque ela passa vergonha. E também a questão de querer ser aprovado, né? Porque você quer ser aprovado, você não quer ser rejeitado. A gente quer aceitação, né? A gente quer ser incluído, a gente quer ser aplaudido. Só que reprovar a obra das trevas fala de exortação, fala de redenção, fala de você jogar a boia para quem está se afogando, fala de você ter mais compaixão, misericórdia em quem se indispõe a reprovar as obras das trevas do que o politicamente correto que fica respeitando todo mundo. Cuidado com essa cultura do tem que respeitar, tem que respeitar. Meu irmão, não respeite o que é desprezível. Não respeite aquilo que precisa ser desprezado. Não respeite. Eu não respeito. Eu desrespeito. Como que desrespeita? Trazendo a luz. Eu fico sempre braba com você. Só que a gente precisa trazer exposição, trazer isso para a luz, para que haja transformação. Amém. E o final, ele termina dizendo assim, então, agora que você entendeu tudo isso, ande como sábio. Sabidão. Por quê? Seja um sabidão. Porque quando você anda como sábio, você está remindo o tempo. Remindo os tempos. Eu amo isso aqui. No versículo 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como ignorantes, como trevas, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Aquilo que Deus não fez em anos na tua vida, Ele pode fazer em semanas. Entenda, a velocidade na luz é outra. A vida na luz, as proporções, a velocidade. Eu tô me assistindo lá. Eu tô olhando pra... eu tô falando comigo mesmo no monitor. Mas entenda que a velocidade na vida da luz, as coisas acontecem por propósito, não mais por circunstância. Por circunstância, para você comprar uma casa demora. Por quê? Porque tem que pagar as parcelas, tem que conseguir o dinheiro, tem que... Por propósito, a coisa acontece. Tudo que tem que acontecer, acontece. Só que a vida é na luz, por isso você alcança em semanas, em dias, aquilo que talvez você não alcançou em anos. Por isso a gente, quando sai das trevas e entra no reino do seu Filho amado, reino da luz, a gente precisa no mínimo mudar o estilo de vida. Porque as coisas acontecem numa velocidade absurda. Acontecem mediante o propósito das coisas, não mediante as condições das coisas. Considerações finais, Aline? Sua despedida, estamos indo para o final. Gostaria de finalizar ali com os últimos versículos da parte do 18, 19, 20 e 21. Foi como eu terminei a pregação na Conferência das Mulheres, falando sobre a capacidade que nós temos de encher-nos do Espírito, né? Então, quando Saulo se transforma em Paulo, a Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, ele imediatamente começou a pregar a verdade, e de repente ele era aliado daqueles que ele perseguia. E aí eles falam como que nós fazemos isso, né? Então, como que você dentro de você vai ser
praticando essas obras de justiça, obras da luz, né? Ele fala sobre encher-se do Espírito e ele diz como que a gente faz isso? Falando, cantando, louvando, ando e sujeitando-vos uns aos outros. E aí sujeitando-vos uns aos outros é onde eu entrei na pregação, que aí é um tema para um próximo Bíblia na Mesa, mas quando você então, a partir de você entender de ser cheio do Espírito Santo, vai ser muito prazeroso, transbordar daquilo que você está cheio, ou seja, Amém. Não é uma força que você faz, como o Cal falou, é um fruto de onde você nasceu e do que você está cheio. Então aproveite isso que está disponível para você, se encha do Espírito e seja essa justiceira, esse justiceiro nos dias de hoje. Amém, pessoal. Não seja cúmplice das obras das trevas, antes levanta e resplandeça, se manifestando com justiça, bondade e verdade. Muito obrigado pela audiência de vocês, sempre acompanhando aqui. Se inscreva no nosso canal, acompanhe pelo Instagram, deixe também o seu like aqui, né? O positivo ali é muito importante pra gente. E também você pode fazer sempre os seus comentários, são sempre bem-vindos. E eu quero convidar você a também ponderar sobre 2025, você ser parte da nossa academia de liderança e business e ministério. A Academia Lidera. Então acesse academialidera.com.br e eu quero te convidar para 20 meses, onde todas as quintas-feiras, ao vivo, direto de Curitiba, você vai compor a um grupo, a uma grande turma de mais de 200 alunos, sendo extraído o líder que está dentro de você. Nós queremos chamar para fora o líder que Deus disse que você é. Então, conheça mais, faça parte disso. Você pode fazer presencial em Curitiba. As nossas aulas são ao vivo e também online de qualquer lugar do mundo. São ao vivos? São ao vivo. As aulas ao vivo. E de qualquer lugar do mundo você pode fazer parte online, ao vivo, em tempo real. Tá bom? Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo Bíblia na Mesa. Uhul. Uau!